E o senhor, doutor Ariel, o que o senhor acha dessa possibilidade de aumentar a pena para os maiores que utilizarem menores nos grupos, nos bandos? É uma proposta bastante pertinente. Atualmente existe a corrupção de menores, que é essa utilização por adultos de adolescentes, crianças, e que prevê a pena de 1 a 4 anos. Mas existem outras propostas no Congresso Nacional que elas aparecem, como o doutor Ari colocou, naqueles momentos em que a mídia está noticiando alguns casos rumorosos, mas depois parece que não há devida seriedade em tratar desses temas, inclusive reunindo especialistas, chamando a própria sociedade para discutir e verificar quais são as medidas mais acertadas para poder aprimorar a própria legislação. Então, é falta o quê? De interesse político? As pessoas agem, os políticos agem no momento do clamor popular e depois esquecem? Cada um acaba dando um tiro para um lado, né? É difícil as pessoas que acabarem criando consenso, se reunindo, ouvindo as pessoas que têm posicionamentos diferenciados, divergentes, mas até que se possa construir um consenso, como nós estamos, inclusive, discutindo aqui, buscando esses consensos para o nosso objetivo maior é realmente combater a violência. Eu entendo que o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente seria o melhor antídoto para combater a violência no Brasil. Se o Estatuto fosse cumprido, nós não teríamos 18 mil adolescentes cumprindo internação hoje no Brasil, mais 40 mil cumprindo liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Mas é importante enfatizar que os adolescentes respondem a nem 10% da criminalidade no país. Na verdade, eles são muito mais vítimas do que são propriamente autores de crimes. Agora, por que o Estatuto não é cumprido na sua plenitude? Faltam profissionais? O que impede que ele seja cumprido da maneira adequada? A gente falou aqui da liberdade assistida, por exemplo, que muitas vezes esses jovens são devolvidos para as comunidades, não são visitados, não são monitorados, acabam praticamente largados ali à vida onde eles estavam antes, né? É que muitas vezes o próprio princípio da prioridade absoluta acaba sendo uma ficção, porque é fundamental, além de ter bons programas, bons projetos, boa legislação, ter a vontade política e ter também o orçamento público destinado prioritariamente às crianças e adolescentes. Quer dizer, novamente falta vontade política para isso, o senhor acha? Exatamente, de que a sociedade brasileira adote a infância e juventude como a sua maior prioridade. O Brasil vem se desenvolvendo economicamente, mas tem que se desenvolver também socialmente e priorizando a sua infância e juventude. Quero fazer uma colocação importante aqui. É fundamental de que não se tenha um olhar de que não basta a gente aplicar medidas socioeducativas nos jovens internos da Fundação Casa, se o Estado também não trabalhar as famílias desses jovens concomitantemente. Essa questão de se colocar ele de volta no mesmo ambiente, a mesma família, naquelas mesmas condições precárias, muitas vezes, enquanto esse jovem está sendo atendido na Fundação Casa, o Estado for visitar essa família, ver que o pai está desempregado ou é um alcoólatra e precisa de tratamento, a mãe precisa de um trabalho, essas questões com certeza teriam um efeito esse trabalho teria um efeito muito mais amplo, a reincidência seria muito menor. A família tem que ser trabalhada ao mesmo tempo do que esse jovem está sendo atendido na Fundação Casa. Senão, já não basta o bairro onde ele vive ser de extrema violência, os amigos dele estarem envolvidos no crime, se a casa dele está completamente desestruturada. Agora é um processo que vai durar um tempo enorme, a gente pensando no processo ideal, porque a educação, a saúde adequada, lazer adequado, trabalhar com os menores e com as suas famílias, de imediato, o que poderia ser feito? Eu acho que o atendimento da família não é algo que leva tanto tempo. Existem muitos programas do governo de qualificação profissional, de recolocação profissional, isso já existe, precisa ser utilizado de forma mais focada muitas vezes. A própria criação dos centros de referência da assistência social, elas vêm exatamente para esse tipo de trabalho, como colocou
o doutor Ari, nós sabemos que por trás de uma criança em situação de risco, de um adolescente em conflito com a lei, muitas vezes nós temos uma família em situação de risco, nós temos também os pais em conflito com a lei, né? Constantemente, muitos desses jovens, o histórico deles também é de violência, de agressões. Então, quem só conhece a violência também vai agir provavelmente com violência. Vai repetir esse modelo, né? Exatamente. Agora, doutor Ari, o senhor começou nessa batalha por penas mais duras, mais rigorosas, depois que o senhor passou por um problema na família do senhor. Foi aí que o senhor fundou a ONG? O que aconteceu exatamente? Bom, no ano de 2003, mais precisamente no início de novembro de 2003, a minha filha Liana viajou com o namorado, acamparam na região de Embu-Guaçu, onde eles foram sequestrados. O namorado da Liana, o Felipe Café, foi assassinado no primeiro dia e minha filha ficou durante 5 a 6 dias sequestrada, foi estuprada por uma quadrilha toda, sendo que o líder dessa quadrilha foi um jovem que apareceu aqui nas imagens, conhecido como Champinha, que foi quem a assassinou com uma dezena de facadas. Hoje ele está sendo tratado numa instituição psiquiátrica. Isso. O senhor acha que esse é o modo mais adequado mesmo? Eu acho que é o único modo que poderia se lidar com essa situação é como ele está sendo tratado hoje. Ele foi interditado civilmente por não ter condições de convívio social. Mas ele quase foi posto em liberdade, Quase foi posto em liberdade. Porque laudos disseram que ele tinha uma convivência tranquila dentro da Fundação Casa e que poderia já ser libertado. Aí um novo laudo do IML é que impediu que ele fosse colocado na rua. Perfeitamente. E se constatou de que ele é extremamente perigoso, tanto para a sociedade como para ele mesmo. É uma pessoa que não tem condições de voltar ao convívio social. E acho que essa medida tem que ser aplicada em todos os casos que apresentarem esse quadro clínico de extrema periculosidade. Jovens de extrema periculosidade têm que ser tratados de uma forma diferenciada. Agora, por exemplo, a gente falou dessa questão, o senhor falou da mudança no ECA, que vai permitir que os jovens, depois dos 3 anos de internação, sejam colocados em instituições psiquiátricas. Mas há ainda a possibilidade de erro, como a gente viu aqui no caso que o doutor Ari mencionou, que esse adolescente, na época, quase foi posto em liberdade, né? Como evitar esse tipo de problema, doutor Ari? Nós temos que acreditar no trabalho dos profissionais. Na medida em que existem profissionais na psiquiatria, na psicologia, na área social, eles que vão avaliar também com base na posição do Ministério Público, a posição da Vara da Infância e Juventude, da Justiça Civil, que atua também nessas situações, para que a gente possa ter a decisão mais adequada. É claro que o ser humano também, ele pode errar e muitas vezes nós vemos erros judiciais, erros também de técnicos do Poder Judiciário, mas nós temos que acreditar também na possibilidade das pessoas aplicarem corretamente o que prevê a legislação. E para evitar esse problema, talvez uma equipe multidisciplinar, vários psicólogos, até para a gente ter opiniões diferentes para chegar a uma conclusão, né? A área da infância e juventude, ela já funciona com essa necessidade. Então, a principal finalidade da medida socioeducativa não é propriamente colocar o adolescente de volta na rua. Na verdade, é que ele realmente se recupere, se reeduque, se ressocialize para que ele possa voltar para a sociedade, mas podendo contribuir positivamente para essa própria sociedade. Então, ele tem relatórios de acompanhamento de uma equipe também multiprofissional e a própria Vara da Infância e Juventude não é só o juiz que decide, ele se baseia também em laudos técnicos de psicólogos e assistentes sociais. Qual que é a taxa de reincidência hoje desses jovens, doutor Ari? Aqui em São Paulo, a Fundação Casa tem manifestado em torno de 12% no caso da internação. Mas se nós considerarmos... Que são as penalidades mais graves, em tese os crimes mais graves, né? As infrações mais graves. Em geral, aqueles que cumprem internação em torno de 12%. Mas se a gente considerar aqueles que completam 18 anos, depois que cumpriram a medida socioeducativa, provavelmente chega a uns 30%. Mas ainda é muito menor do que a reincidência no sistema penitenciário. Por isso que nós achamos que temos que apostar nesse
esse sistema de educação, de ressocialização de adolescentes infratores que tem inúmeros problemas, mas nos últimos 5 anos melhorou significativamente em São Paulo e no Brasil. E onde existe também a liberdade assistida de forma adequada, com a estrutura que é necessária, nós também temos bons trabalhos e com índice de reincidência de menos de 10%. Que é uma exceção. Normalmente a liberdade assistida não é assistida por ninguém. Esses jovens são colocados em liberdade, a Fundação Casa tem uma grande necessidade de gerar novas vagas também, isso a gente precisa ser muito claro e sincero. Esse acompanhamento é extremamente precário, indo para a questão dos maiores, quando eles saem para essas saídas de Dia dos Pais, Dia das Mães, é um número expressivo, porque se fala, só 10% que não votou, 10% são 2.500 presos. Bandidos perigosos, criminosos que matam, estupram, roubam, ameaçam. Então, a gente não pode falar em porcentagens, existem números enormes e jovens estão sendo mortos. Os nossos filhos não estão voltando para casa porque esses 10% mataram, estupraram. A gente precisa olhar com um olhar verdadeiro, sem medo de deixar, às vezes, de ser politicamente correto. As verdades têm que ser ditas e a gente não pode esconder isso atrás de estatísticas. Tá ótimo. Eu queria muito agradecer a presença de vocês dois. O Tema Quente de hoje está chegando ao fim e mais notícias você acompanha daqui a pouco no Rede TV News. Boa noite e obrigada.